Dando certo. Gente, a Dani é minha querida amiga da pós-graduação de terapias quânticas vibracionais. E o que eu fiz com ela ontem não foi Psyche, foi microfisioterapia. E a gente tratou de uma alergia que ela tinha a ouro, ao brinco. E antes, conta um pouquinho, Dani, enquanto a gente não começa do Psyche. Então, o que acontecia quando você usava brinco de ouro? Era sempre uma frustração, porque, né, você tinha, sei lá, uma festa, um jantar, alguma coisa que você, né, você passa maquiagem, você se arruma, aí põe o brinco. Aí, só de chegar para pegar a chave do carro, eu já tinha que tirar o brinco, porque a orelha já estava inchada, já estava coçando, já estava vazando, né? É um negócio, aí, né, você tira, aí fica meio assim, dependendo da ocasião, fica um negócio meio pelado, né? Fica um negócio meio pelado. Você vai num casamento sem nada, fica um negócio meio desconfortável. É frustrante, bastante frustrante, né? Dani, quanto tempo você ficou com brinco de ouro hoje? Desde de manhã até 10 minutos atrás, 15 minutos atrás. Eu não tô ouvindo. Sumiu. Eu não tô ouvindo. Mas assim, não tive os sintomas todos. Deu uma pequena irritação, mas acho que é porque eu esqueci de higienizar o brinco antes de usar. Mas está tudo perfeito aqui, ó. Ficou o dia inteiro com brinco e ficou um pouquinho vermelho e passou. Tá só um pouquinho vermelho, mas acho que foi minha culpa de não ter limpado antes. Não, né? é normal. A reação do corpo ela não é tão imediata. Assim. Mas se você fica com o brinco o dia inteiro e não teve edema, não teve secreção, bora lá colocar brinco, que eu acho que já deu certo. Não, eu tenho amigo. Muito bom. Obrigada, Dani, pela confiança, pela sua presença. E estou muito feliz aí. Agora você vai, a orelha vai poder ser mais sofisticada agora. Vai poder usar ouro de novo. Vou usar ouro de novo. Oi, Clau, tudo bem? Oi, Val, tudo bem e vocês? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Já podemos começar? Vamos esperar mais um pouquinho. Alguém quer se apresentar? Mais alguém quer se apresentar? A Cláudia é também minha paciente. Eu gosto de falar cliente, gente. Vou explicar por quê. Não gosto mais. Quando eu tratava só com fisioterapia, o fisioterapeuta ele é treinado a falar paciente. Mas o paciente, ele tem uma questão que primeiro ele tem que ser paciente, né? Então tem que ter paciência. E isso é uma coisa que é como se fosse uma coisa passiva também. Nas terapias que eu faço agora, as pessoas, os clientes, eles fazem, eu faço uma terapia com eles participam, então eles não estão passivos, né, no processo, eles estão compartilhando comigo a vida deles e a gente está numa troca, onde todos têm responsabilidade, não só eu. Quando era só fisioterapia, era muito engraçado, porque as pessoas, elas, às vezes falavam assim para mim, e se eu pudesse, eu deixava minha perna aqui e ia vir em busca daqui uma roda. Como se não fizesse parte dela aquilo que eu ia tratar. E hoje não é mais assim, né? Então, a gente tem que compreender que os processos, as dores, os entorses, os traumas musculares, articulares, enfim, eles fazem parte de um processo que a gente tem que tirar do inconsciente e trazer para o consciente para a gente compreender por que aconteceu, né? E quando a gente traz para o consciente, a gente tem uma capacidade, uma possibilidade de não repetir o padrão. É claro que para isso precisa de uma ressignificação. E é isso que o Psyche, hoje a gente vai conversar
existe essa possibilidade de ressignificar alguma coisa que a gente encontra no subconsciente, no inconsciente, a gente não sabe por quê. É importante começar a falar um pouquinho de Psyche e começar a falar sobre isso, né? Eu preciso chegar mais perto, porque eu não enxergo. Ah, agora sim, gente. Eu estava lá longe, esse negócio de ficar longe não dá, eu quero ver. Boa noite, Maria Luísa, tudo bem? E então é esse processo que a palavra paciente não faz sentido mais, né? A gente até às vezes fala por um hábito, mas eu gosto mais de falar de cliente, porque é um parceiro, nós somos parceiros, né? Eu não posso simplesmente Dona Rosa, curar ninguém. É um compartilhamento. Quando teve o... Quem está falando? Eu não estou vendo. Gerson? Não, eu acho Não. que Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode começar. A gente vai começar a live não, né? A roda de conversa no Zoom. Eu tô com a live aqui, gente, não. Gente, se vocês se sentirem à vontade, isso não é uma palestra, é uma roda de conversa. Quer dizer isso? Que a gente vai trocar, né? Eu vou falar do Psyche, mas eu quero que vocês interajam, participem da roda de conversa quando vocês sentirem vontade. Se vocês se sentirem à vontade de deixar as câmeras abertas para a gente fazer como um bate-papo mesmo, fica mais agradável. Mas se não sentir, tudo bem, eu vou respeitar também. Então, boa noite agora, oficialmente, a todos. Meu nome é Valéria, tenho 46 anos, uma filha de 12, sou casada, fisioterapeuta há 20 anos e desde 2014 eu entrei nas terapias integrativas. A primeira porta para isso foi a microfisioterapia. E desde então a minha vida foi seguindo um outro rumo, um rumo dessas terapias integrativas, até eu chegar no Psyche, que é o nosso assunto de hoje. Então, o que é o Psyche, né? É uma terapia que ela vai tratar crenças limitantes que estão no subconsciente. O que é uma crença? Então, é difícil ganhar dinheiro. Isso é uma crença. Porque tem muita gente que é fácil ganhar dinheiro, né? Então, da onde vêm essas crenças? Essas crenças vêm desde quando a gente nasce, a gente entra num núcleo familiar, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, enfim, a família, ela tem uma série de crenças que são passadas. Do 0 aos 7 anos, a criança absorve tudo, absolutamente tudo, sem julgamento. Então, tudo que você escutou, do 0 aos 7 anos, você acredita. Tanto as coisas boas quanto as coisas que não são tão boas, né? Depois vem crença de escola, crença social, que pode ser num grupo de amigos, pode ser no grupo mesmo da igreja, enfim. E essas crenças, onde a gente vai mexer? Nas que nos limitam, né? Então, toda vez que a gente for começar uma sessão de Psyche, a gente vai identificar algo que a pessoa precisa como motivo de consulta, né? E qual a diferença do Psyche para uma psicoterapia? Isso é importante falar. Porque na psicoterapia, a gente vai com um problema, uma questão que a gente precisa resolver, a gente vai falar, vai entrar na análise racional, né? Da compreensão mais profunda do problema, enfim. No Psyche, não. Nem eu, nem a pessoa, o parceiro que eu vou atender, ninguém sabe aonde está essa crença e qual é essa crença. Então, a gente vai testar isso no corpo. Como testa no corpo? Através de um teste muscular que vem da cinesiologia aplicada. E
baseado numa resposta muscular, que forte quer dizer verdadeiro e fraco quer dizer falso. Não existe certo e não existe errado. A gente vai chegar a algum lugar dentro dessa apostila aqui. Então, sempre o Psyche é com consulta, porque a gente vai buscar nesse subconsciente qual é a crença que a gente tem e que está interferindo na nossa vida. Então, por exemplo, né? A Adriane, que está aqui, eu a tratei há um tempo atrás. Você quer contar um pouquinho? Bom, eu vim para tratar com a Val, eu não me lembro por que eu vim, mas na verdade a gente acabou descobrindo que eu tinha uma crença da prosperidade, não pode ser errado, né? Porque o Psyche, ele não é, meu maior desafio como comunicadora é traduzir o que é o Psyche, como ele funciona, o que ele faz. Mas eu cheguei aqui para tratar alguma coisa, eu digo que eu não me lembro, para tratar especificamente. Compulsão alimentar. A compulsão foi... Aí a gente acabou descobrindo que eu tinha uma crença de prosperidade por alguma razão, uma história na minha vida. Eu imaginava que eu não podia ser próspera, que eu não poderia prosperar. E eu vinha de uma experiência, já fazia algum tempo, mas eu sempre trabalhei no mundo corporativo. E eu estava empreendendo, isso foi logo um pouco antes da pandemia, se não no comecinho da pandemia. E aí, com a pandemia, a preocupação ficou muito maior, porque como empreendedora, você tem que conquistar. É outro cenário. O CLT também, você tem diferente, mas o empreendedor traz uma segurança ali. E aí a gente tratou essa crença. Eu nem sabia que existia. Então, sempre... Como ela falou na psicologia, você vai procurar uma terapia, você chega... Tudo bem que você pode descobrir outras coisas, mas você vai lá já verbalizando o que você precisa, né, o que você sente, e disposto a falar sobre isso. Isso aí, se você não estiver disposto a falar sobre nada, você não precisa falar sobre nada. Se você tiver necessidade de falar, você vai falar também. Falar alguma coisa vai ter que falar, porque senão não vou saber o que tratar, né? Não, mas não remoer, começar a... Isso é importante falar, gente. A gente vai fazer um processo aqui para vocês entenderem melhor na prática, mas não precisa reviver o conflito. Né? Então, aí a gente fez essa sessão, e foi uma única sessão que a gente tratou a minha crença limitante da prosperidade, e eu não posso reclamar. Eu comecei a pandemia com 2 clientes, terminei não, porque a pandemia não terminou. Mas hoje eu tenho 7 clientes com mercado entrando na casa. Então, assim, em nenhum momento eu deixei de movimentar meu negócio. Eu fiz umas 20 propostas nessa pandemia, são coisas que ainda podem acontecer. Então, eu não consigo explicar por quê, a Val consegue. Funcionou. Então, eu acho que é um exemplo bem prático de como a gente chega aqui com algumas dúvidas, alguns sintomas, que, na verdade, o corpo vai mostrar que pode ser outras coisas. O que acontece? Nós somos seres que temos um campo eletromagnético, né? Então, a gente vibra informações, mesmo que a gente não saiba que informações tem nesse campo. Quando você vibra o medo, você não consegue cliente. Medo de fracasso, medo de não conseguir. Eu sou incompetente, eu não consigo. E tudo isso vai fazer com que o seu cliente, ele não sabe também, mas ele olha para você e ele não fecha com você. Tudo isso está nesse inconsciente, né? Eu costumo dar um exemplo bem simples para a gente entender mais ou menos aonde está isso. Quando um engenheiro ele vai fazer um projeto de um prédio, ele precisa primeiro pensar no projeto, criar um projeto na cabeça dele para depois colocar no papel, colocado no papel para construir. Mas se durante esse processo dele pensar e fazer o desenho, ele fica, não, tá feio. Não, aqui não. Ninguém vai gostar desse prédio. Não, essa estrutura aqui, eu tô com medo, não sei se vai dar. Nunca vai sair do papel. Então, essa mente subconsciente são os nossos pensamentos, aquilo que a gente nem
presta atenção que a gente pensa durante o dia, né? Porque a gente não para de pensar durante o dia inteiro, a gente pensa, e à noite também, porque o sonho é uma manifestação desse inconsciente também. E o que que tá lá? O que que tem lá? Geralmente tem muita coisa que não é muito boa. Eu não posso, eu não sou capaz, aí eu sou feia, eu sou muito magra, eu sou muito gorda, eu sou muito baixa, eu sou muito alta, o meu cabelo é horroroso, eu não sou capaz, eu me odeio, e muita crítica, muita autocrítica. É o que eu mais trato, é autocrítica. E a gente, ao invés de colocar a pessoa nessa... a gente vai tirar a pessoa dessa autocrítica. E a gente vai colocar a crença, eu me amo, eu me aceito profundamente. Então, uma das coisas que é importante dizer é que a gente aumenta a autoestima da pessoa. Primeira, é uma premissa para a gente tratar qualquer tipo de motivo de consulta que a pessoa queira. E essa me lembrou agora essa história de autoestima, porque meu filho tem 11 anos agora e ele tem uma autoestima muito baixa. E a gente fez uma sessão com ele e ele entrou, ele fez a sessão. Óbvio que ele não entende o que está acontecendo, mas como ele não precisa reviver, como ele não precisa validar, é mais fácil fazer isso com a criança, porque eu estava junto na sala, fiquei com a gente. Mas ele... Sim, até a adolescência eu faço a mãe ou um responsável ficar junto na sala. Então, assim, Uau. Então também tem para qualquer idade, para qualquer fase da vida, a pessoa pode fazer uma sessão de certinho. Fala, Cláudia. Como que, por exemplo, no caso dela, que não sabia dessa crença que ela tinha, como que você chega nesse ponto onde a pessoa não sabe? São através de perguntas específicas? Como é que você chega lá exatamente nisso que ela não sabia que ela tinha? Ótima pergunta. Então, assim, vamos dizer que a Adriane chegou para mim numa consulta falando, eu tenho compulsão alimentar. Exemplo, tá? E aí tem um equilíbrio do Psyche que ele pede para dar uma mensagem. Pergunta se aquilo que eu estou perguntando tem uma mensagem. Geralmente eu faço esse equilíbrio do Psyche quando a pessoa ela tem um sintoma, né? Um sintoma físico. Por quê? Porque no Psyche a gente diz que não mate o mensageiro antes de receber a mensagem. Então, se eu tenho uma dor muscular, se eu tenho uma dor lombar, se eu tenho uma dor no ombro, eu sempre vou buscar esse equilíbrio para perguntar: existe alguma mensagem antes de equilibrar isso? E nessa hora, ele fala, o braço dela, eu vou fazer o teste para vocês verem, fala sim. E aí eu vou perguntar, a mensagem de maior prioridade está em princípios da natureza? E aí ele fala, não. Está em sofrimento e perda? Não. Está em autoestima? Não. Está em prosperidade? Sim. Aí ele me deu a crença. Então a gente chega perguntando mesmo, tá? A gente chega perguntando para o corpo o que é que ele tem de mensagem. E qual é a questão, né? Então vamos entender um pouco de uma maneira mais terapêutica agora, fazendo links com outras terapias, o que a bendita da compulsão alimentar poderia ter a ver com a prosperidade. Eu descarrego a minha falta, né? Toda compulsão, ela tem uma falta embutida nisso, então a minha dificuldade, o medo da escassez, né? Na comida. Eu acho que eu não consigo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito difícil. Eu não mereço, enfim, cada um tem uma crença. E a gente vai olhar para essa crença e a gente vai fazer um equilíbrio e também pergunto para o corpo o que o corpo quer, qual é o melhor equilíbrio para ele. Então, na verdade, eu só sou uma condutora, né? O corpo da pessoa, o corpo
do parceiro que vai me dizer tudo. E o mais interessante é que hoje a gente estava se preparando para essa conversa e a gente falou, vamos fazer um exercício ali, né? Ao vivo, de verdade. Aí eu falei, vamos tratar uma crença minha. Aí eu falei, ansiedade. Ansiosa, então vamos tratar a ansiedade. Ela falou, não, peraí, deixa eu ver se você é ansiosa mesmo. Porque tem que ser real. Ela veio testar no meu corpo. Tem que ser real. Real. Eu não quero fazer um teste que não exista para vocês verem. Não adianta. Então, a gente testou antes a ansiedade. Então, eu vou tentar ver se a ansiedade é uma coisa simples de tratar na Adriane, porque se demorar 1 hora, a gente perde a roda de conversa. Não é o objetivo, mas só para vocês entenderem como é o teste muscular, porque essa é uma dúvida de muita gente. Muita gente acha assim, nossa, como que acontece isso? Isso não é usado só pelo Psyche, tá? Isso é usado na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, em várias outras técnicas usam esse teste de cinesiologia aplicada. Cada um tem um método de usar e o Psyche tem esse método que foi desenvolvido pelo Robert Williams. Mas a base da cinesiologia aplicada, ela não é do Psyche. Então, vamos lá. Antes até da gente fazer, alguém tem uma pergunta? Ah, é verdade. Alguém tem alguma pergunta antes da gente? Eu tenho, de novo. Alguma chance do corpo se auto-sabotar? Por exemplo, a Adriane se acha ansiosa, acha que tem ansiedade, mas sei lá, de repente não tem. E aí, nessas perguntas, o corpo querer dizer que tem? Ótima pergunta, Cláudia. Sim, tem como se sabotar e eu percebo, tá? Como? Ou vai dar tudo forte, ou vai dar tudo fraco, ou não tem uma coerência no teste. Quando acontece isso, eu me substituo. Eu peço autorização e eu faço o teste em mim, tá? Esse campo é o campo morfogenético, gente. Então, a gente está falando de um campo que a constelação usa, que o Reiki usa, é um campo de informação. Se ela me dá autorização para eu fazer o teste muscular em mim, ela saiu do controle. E aí, eu consigo testar em mim. É assim que eu atendo à distância. Então, é bem tranquilo, né? Fazer isso e dá para saber. Nas primeiras 3 afirmações que eu faço, eu já consigo perceber se ela tem condição. Porque se eu tenho dúvida do teste, o corpo dela não está congruente. Aí eu pego um olhinho essencial, às vezes se está tudo forte, peço para a pessoa cheirar, coloco ela numa posição de cérebro integral, que vocês também vão ver. Porque eu acho que é bem importante a pessoa passar pelo processo. Mas se depois de 2, 3 minutos, a pessoa, eu testei de novo o corpo dela e ela não respondeu, eu ainda estou com dúvida no teste, eu peço autorização e eu faço o teste muscular comigo. E aí sim, aí não tem dúvida porque eu não sei. Eu não sei, eu só estou perguntando e eu não sei o que está lá dentro. Então, é mais fidedigno quando faz isso, tá? Mas muito boa, obrigada pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Não? Ok, então vamos lá. Deixa eu só mandar um link para uma pessoa que viu aqui. Desculpa, gente. A minha cobaia fica no celular. Eu estou fazendo meu trabalho. Pede para a Marta fazer. Val, Oi? o teste do cérebro integral é aquele que segura a mão assim e a perna também? Sim, ó, postura do cérebro integral. Você cruza a mão aqui e cruza deixa eu colocar aqui. Põe o vídeo mais para baixo para eu mostrar meu pé. Um pé, tá? Um pé sobre o outro. Essa é a postura do cérebro integral. Ele é uma postura que a gente usa como equilíbrio, mas é uma postura também que pode ser usada quando você está estressado, está nervoso, precisa
acalmar os pensamentos, porque ele cruza hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, ele dá uma baixada. Tentem fazer e prestem atenção para vocês verem que é super bom. Tá bom? Então, vamos lá. 3 perguntas básicas que a gente faz, que são afirmações, na verdade, antes da gente começar o teste. Estica o braço, olha ligeiramente para baixo. Pensa numa coisa que você gosta muito. Quando você pensar, me avisa. Fique forte. E aí eu faço uma força no braço dela. Pensa numa coisa que você detesta. Quando você pensar, me avisa. E aí abaixa um pouquinho. Repete, meu nome é Adriane. Meu nome é Adriane. Fique forte. Repete, meu nome é Antônio. Meu nome é Antônio. Fique forte. Mentalmente, silenciosamente, repete. Sim, 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 sim. Mentalmente, silenciosamente, repete. Não, 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 não. Ok? Então, é sutil, mas deu para ver, né? Eu fiz um pouquinho de força nos dois para que vocês pudessem ver, porque é bem sensível. O forte quer dizer verdadeiro, ou seja, eu consigo resistir à força do braço. O fraco quer dizer falso. O nome dela não é Antônio. Ela pensou numa coisa que ela detesta e falou não. Então, naturalmente, o músculo fica fraco, ok? E aí vamos perguntar para a Adriane se ela tem ansiedade. Então, nós podemos concordar que a Adriane sente ansiedade? Fique forte. Sim. Então, deu forte. Vamos abrir a apostila. Eu vou fazer aquela da mensagem. Essa ansiedade tem uma mensagem para a Adriane? Fique forte. É seguro e apropriado equilibrar essa mensagem e transformar a ansiedade da Adriane agora? Fique forte. A Adriane tem conhecimento consciente do que é a mensagem? Não. Ok? E aí a gente vai perguntar. Porque eu quero que eles vejam. Se for muito sutil, ninguém vai ver. Você vai sofrer, vai fazer um pouquinho de musculação. Tá puxando, gente. A mensagem de maior prioridade para receber, para transformar a ansiedade da Adriane está em princípios da natureza? Não. Está em sofrimento e perda? Sim. Sofrimento e perda de 1 a 6? Número 1? Sim. E aí, o número 1, ela não sabe o que eu estou falando, mas o subconsciente dela sabe. Porque é essa informação que a gente tem do todo, ok? E aí eu repito a frase para ela. Eu libero o passado doloroso. Eu libero o passado doloroso. E espero ansiosamente o bem maior que me aguarda agora. E espero ansiosamente o bem maior que me aguarda agora. Fique forte. Tá forte. Então, tem uma incongruência aí. Vamos lá. A mensagem de maior prioridade para transformar a ansiedade da Adriane está em sofrimento e perda? Está em sofrimento e perda de 1 a 6? É o número 1? Não. Número 2? Número 3? Número 4? Número 5? Número 5. Então, agora, gente, entrou numa questão meio pessoal. Vai ter que perdoar alguém que a gente não sabe quem é. Então, eu vou deixar esse equilíbrio para mais tarde, porque achei que eu ia ter uma assessoria. Não vou embora daqui sem... Você quer falar para todo mundo que não vai perdoar? Então, é assim que a gente descobre, Cláudio, tá? Então, a gente pergunta, são 8 temas que a gente tem. Então, são princípios da natureza, sofrimento e perda, relacionamentos, autoestima, espiritualidade, poder pessoal, prosperidade, saúde e corpo. Dentre desses temas, nós temos crenças apoiadoras. Sempre um Psyche, ele pergunta uma crença apoiadora. E se a crença apoiadora der fraca, aí a gente vai perguntar qual é o equilíbrio que a gente vai usar para que ela torne-se forte. Então, a gente vai sempre buscar deixar uma crença apoiadora forte.
É assim que a gente tira uma crença limitante. E não o contrário. A gente tem uma pergunta da Érica. Como é que faz isso à distância? À distância, Érica, a gente faz isso por substituição. Então, eu vou mostrar para vocês como é. Repete comigo. Eu autorizo a Valéria a me substituir. Eu autorizo a Valéria a me substituir. E eu faço o teste. Meu nome é Valéria, meu nome é Adriane. E aqui eu testo em mim. Isso aqui é o próprio teste da cinesiologia aplicada adaptada. Então, o que acontece? Eu ia deixar para o final, mas eu vou fazer agora. Então, é uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Isso precisa de calibração e precisa de teste, de treino, né? Mas tudo que vocês quiserem testar na vida de vocês, pode ser, esta Coca-Cola faz bem para o meu corpo? Não. Você vai lá e testa, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, você vai lá e você vai fazer uma força igual, tem que ser igual, tá? Tem que ser próximo. E você vai perguntar coisas óbvias que você sabe a resposta. Essa parede é cor-de-rosa? Não. Essa parede é cinza? Sim. E aí você vai brincar com isso, para treinar. Treinar na tua vida. E primeiro você tem que confiar na resposta. Então é importante treinar. Meu nome é Valéria? Meu nome é Daniela? Não. Não você dizer que assim é. Assim é forte e assim é fraco. Assim é forte. Não tem mão certa. Não tem mão certa. E assim é sim, e assim é não. Assim é forte, quer dizer verdadeiro. E assim é fraco, quer dizer falso. E aí, o que acontece? Vocês vão fazer isso no dia a dia. Esse é um teste que a gente também tem um outro que é um pouco mais complicado da gente fazer, mas ele também funciona, que é o Ring Test. Que na nossa pós-graduação de física quântica, de medicina quântica, os médicos, olha só que bacana, eles já estão usando isso para perguntar qual frequencial é melhor para essa pessoa. É esse. E eles fazem esse teste muscular para que seja equilibrado, equalizado o melhor frequencial para a pessoa. Ou outros tratamentos, enfim. Eles perguntam tudo nesse ring test, que é o campo. Não deixa de ser o campo, tá? Então, testem isso, façam isso. Façam isso com coisas, primeiro, que vocês saibam a resposta. A hora que vocês tiverem uma confiança no teste, tem que ter confiança, tem que trabalhar o consciente para ter confiança primeiro, né? Vocês têm que confiar no teste. Aí vocês vão para as perguntas que vocês não saibam a resposta. Lembrando, gente, isso é um mecanismo poderoso, simples, porém, ele não deve ser usado para qualquer coisa, tá? Então, tô com fome? O meu namorado tá me traindo? Não, esse tipo de pergunta não pode ser feita. Tá? Não deve ser feita. São perguntas pertinentes. Então, por exemplo, esse remédio faz bem para mim? Sim ou não? Eu devo fazer esse curso? Sim, não. Eu tenho esta crença e fala a crença, por exemplo. Vamos fazer um juntos? Vamos? Todo mundo já fez o teste aí? Todo mundo já testou? Essa substituição está completa. Meu nome é Valéria, meu nome é Adriane. Agora eu vou propor uma coisa bacana para vocês. Abram o áudio. Não precisa abrir o vídeo, mas abram o áudio. E eu vou fazer uma crença coletiva. E aí a gente testa e vê a resposta. O que vocês acham? Concordam? Concordo. Sim. Todo mundo tem que abrir o áudio. Tem a tal de áudio também. Vamos lá. Erika tá falando que tá impressionada, viu? Tá impressionada mesmo. Erika, eu sou suspeita para falar, porque depois que eu fiz a minha vida mudou primeiro. Eu amo
tanto essa terapia que eu sou suspeita para falar. Eu acho ela deliciosa e eu acho ela tão transformadora que é muito bacana. Vamos lá. Eu vou fazer uma crença de prosperidade, que eu acho que é uma crença que todo mundo gostaria de saber. Eu vou ficar super próspera agora, mas vamos lá. Então, nós vamos repetir, todo mundo junto agora. Eu mereço todo o dinheiro que eu preciso. Eu mereço todo o dinheiro que eu preciso. Agora a testa. Aí, tem alguém fraco aí? Eu tô forte. Forte. Eu fui forte. Oi, Má, boa noite. Boa noite, Val. Meu deu fraco, a gente vai conversar na próxima sessão. Eu também dei fraco. Eu também. Forte, gente, ninguém fraco, tá todo mundo próspero, tudo certo? Não, meu deu forte. Meu deu forte. Então vamos fazer de novo. Outra. se eu fizer de novo, eu fico mais próspera. Outra crença, então. Outra crença. Vamos lá. Sai daqui meia-noite rico. Ó, essa é um complemento da primeira. Tudo bem para mim ter mais dinheiro que eu preciso. Tudo bem, para Tudo bem para mim, mais dinheiro que eu preciso. Tô forte. Caramba. Eu deu forte, ó. Muito bem. O que acontece, né? Eu vou falar a crença que eu ouvi quando eu era criança. Eu lembro do dia que eu ouvi essa crença. Se vocês quiserem fechar o áudio agora, e a gente vai conversando conforme a gente vai falando. Eu tenho uma tia minha, que é uma pessoa muito religiosa. Eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. E ela falava para mim que rico só fica rico porque paga a conta. E pobre é pobre porque paga a conta. E eu falei, é isso. Então, a gente, claro, a crença é dela, né? Era uma crença dela. Tanto que hoje ela tá morando de favor na casa da minha mãe porque ela não conseguiu nada na vida. Mas vocês entendam que a pessoa, às vezes, tem um preconceito sobre algo, né? Então, assim, mais vale entrar um camelo pela fechadura do que o rico no reino do céu, não é uma coisa assim que tem na Bíblia? E a gente fica bloqueado nessa questão porque a gente, lá no subconsciente, ele absorve tudo sem filtro, sem pensamento. Ele fala, ok. Você vê lá, ok. E aí a gente vai armazenando isso e a gente nem sabe o que está lá. Então, quando a gente tem uma crença dessa, limitante, ou que a gente ouviu, né? Antigamente a mãe falava assim, menino, menina, não pega no dinheiro, vai lavar a mão que o dinheiro é sujo. Se dinheiro é sujo, como é que eu vou gostar de ter dinheiro? Né? Não, eu tenho que ficar longe do dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Uma que é bem polêmica, aí a gente está com bastante mulheres aqui, não, da TPM, da menstruação. Toda mulher que menstrua tem que sofrer. Mas aí entra numa outra questão também, uma outra crença que entra na leitura biológica e a gente recebe isso, geralmente do clã materno, das mulheres da família, porque ser mulher é muito difícil. Né? Então tem uma questão aí transgeracional envolvida e aí não é uma questão só de crença, é uma questão de herança de memórias, né? Menos do que crença. E aí, tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar qual é o resultado dos testes musculares? Má?
Ah, eu adorei, adorei. Muito interessante mesmo. Já vimos assim alguns resultados, né? Essa prática é muito bacana, gostei muito. E vou treinar mais, né? Com outras perguntas, né? Sim, treinem. É um teste simples, porém poderoso. Ele está ligado diretamente a esse subconsciente. E a gente pode fazer para coisas coerentes. Tenham sempre discernimento e coerência para usar esse teste. Mas é um teste que você pode, por exemplo, se você tem uma intuição, isso aqui não vai ser bom para mim. Vai lá e pergunta. A nossa, essa nossa intuição que a gente tem e a gente aprende, né, hoje em dia, com tudo que é de racional, enfim, artístico, de dados, reprime essa intuição. Então, vamos resgatá-la, porque ninguém sabe melhor da gente mesmo do que a gente. E o nosso subconsciente. O que é bom para o outro não é bom para mim. Essa essa individuação, essa individualidade das terapias que eu trabalho, que são muito importantes, porque não é igual para ninguém. Cada indivíduo é um indivíduo. E cada um vai ter o seu pacotinho de crença, vai ter o seu pacotinho de trauma, vai ter o seu pacotinho de vivência, vai ter o seu pacotinho de dor física ou emocional. E a gente vai tratar em cima disso, né? E a gente escolheu hoje do Psyche, porque é uma das técnicas que geram bastante dúvidas. Mas é importante decide, o corpo é que decide aqui na hora qual é a falar um pouco da terapia. Fala, Má. Não, eu queria aproveitar, eu queria dividir minha experiência, na verdade. Eu vou contar do meu jeito leigo, tá, gente? Não vou falar bonito, assim. Para mim, eu falo que é o teste da mãozinha e é um detector de mentira. Quando eu vou explicar para minhas amigas o que aconteceu, não tem o negócio da mãozinha e é um detector de mentira absurdo. Eu tava à beira de um burnout, uma beira, tipo, já com o pé e meio dentro, na verdade, estava tendo crises de ansiedades absurdas, não estava dormindo, estava num trabalho super difícil, à beira, né? Tava duro, né, Val? Tava tomando um remédio pra caramba. Eu comecei com a Val porque eu tenho problema na coluna, e aí a Val, muito prudente, falou, cara, teu problema da coluna não é só da coluna. A coluna é um reflexo de outras coisas que você tá deixando que a tua postura leve. E aí eu lembro que esse dia eu fui lá, ela falou, fica com a mão dura. E teve algumas coisas que me chamaram muita atenção. A que mais me chamou a atenção foi... eu não sei muito dessas partes técnicas, tá, pessoal? Ela pergunta coisas, fala números, e de repente chega numas afirmações que são muito malucas, porque você olha para aquilo e você não entende como é que você parou ali. Para mim, chamou muita atenção e levei para análise depois a questão que saiu forte para eu quero viver e eu quero morrer. Então, era uma situação em que eu realmente, tipo, depois trabalhei em terapia falando, cara, realmente eu tô num impasse, que eu não sei qual é o meu impulso, eu não sei para onde eu tô me movimentando, se é para sobrevivência ou se é para felicidade, o que tá acontecendo aqui. Foi muito importante. E o outro que foi, era uma frase muito maluca, que era, eu confio, eu lembro até hoje, Val, faz 3 anos já, eu confio na vida e eu sei que as coisas, que o universo é bom. Por algum motivo... Você quer que eu fale? Eu lembro. Minha vida é um exemplo perfeito de sincronicidade e fluxo. Você entendeu? E aí, naquele momento que eu tava, eu nem sabia disso, mas eu comecei a rir, que eu não conseguia falar. Eu fiquei 5 minutos dando gargalhada, que não era eu, assim, eu olhava pro meu corpo e falava, por que você tá rindo, sabe? O que tá acontecendo? Era uma risada nervosa, assim, um desespero por dentro que tava vindo. E a Val ficou olhando pra mim séria e falou, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Aí deu, sei lá, 15 minutos, não sei quanto tempo eu demorei muito para conseguir falar. E na hora que eu finalmente consegui falar a quantidade de vezes que eu precisava, veio um choro, veio um negócio, assim. E foi muito forte, assim, eu senti como se eu tivesse, sei lá, levado um belo de um passe,
ter feito foi uma coisa muito transformadora. E eu lembro que eu estava muito impaciente naquela época, eu voltei para casa para conversar. A gente estava na beira do segundo turno de presidente, e eu voltei para casa para conversar com meu sogro, falando que a ditadura era boa. Então foi assim. E aí eu olhei para ele e falei: respeito sua opinião, discordo, vou dormir, um beijo para você. Que eu olhei e falei: gente, eu não estava nesse lugar de espírito. E eu saquei, para mim, eu falo para todo mundo, porque para mim foi um divisor de águas. Assim. Eu fiz com a Val já micro, eu fiz, que mais, Val? A gente já fez um monte de coisa, né? Mas o saquei, assim, eu até saí mais cedo da onde eu estava para vir aqui falar, porque é um negócio que para mim funcionou muito, assim, nessa época. Gratidão, Má, gratidão. O mais importante é que é genuíno, né? É genuíno, é verdadeiro. A Má realmente teve um ataque de riso. Isso é uma manifestação do sistema nervoso autônomo, querendo... Ela estava num burnout, então, eu não acredito nisso. Não acredito. O corpo dela não acreditava e não queria acreditar naquela frase que estava falando. E, às vezes, a gente nem precisa testar. Quando você repete a frase, você já sabe que a pessoa não olha para você e fala: nossa, o que eu estou falando? Vai dar fraco. Porque ela não acredita verdadeiramente, tanto inconsciente quanto conscientemente. Aí vai dar fraco mesmo, a gente vai organizar e vai tratar essa crença. Deixa eu só fazer para não esquecer. Ela falou uma coisa, Marina, né? Marina. Ela falou algumas vezes na conversa dela que ela tratou esse tema na terapia, na psicoterapia. Então, esse é um ponto importante de ressaltar, porque a mão nunca vai dizer para você: para de fazer isso, para de fazer aquilo. Ela integra, ela complementa tudo que está sendo feito. Então, não é uma coisa que é exclusiva. Acho que ele tem esse nome até por isso, né? Porque integra tudo. Então, acho que isso é importante ressaltar. Não, é importante falar. A diferença dessas terapias integrativas para a psicoterapia, não sou psicoterapeuta. Importante falar isso. Sou fisioterapeuta de formação. Mas eu não preciso dialogar muito com a pessoa. Eu vou fazer a minha anamnese e a gente vai perguntar para o corpo. Tanto na microfisioterapia, né, que é uma terapia manual, e através do corpo a gente vai buscar os traumas, quanto no Psyche. E é importante isso, porque a gente não precisa passar, elocubrar. Esse 5% do consciente, ele fica tentando justificar aquilo que você não sabe. Então, quando você vai no inconsciente, no subconsciente, você vai trabalhar a profundidade, aquilo que a gente não sabe. E como a gente não sabe, a gente não pode falar. Mas o corpo sabe. Então, a gente testa no corpo, faz o equilíbrio no corpo e depois vê o resultado. Val, você acha que isso que o nosso corpo não sabe, de alguma forma, ele mostra para os outros? Assim, as pessoas percebem isso na gente? Você acha que eu vou te explicar por quê. Os 2 testes que a gente fez aqui, eu fiquei até preocupada, porque deu fraco. Seja bem-vinda, eu já tratei todas essas em mim, porque a maioria estava fraco. Eu queria que tivesse dado forte, mas deu fraco. Mas eu outro dia, inclusive era um assunto que eu estava tendo aqui em casa, que eu estava falando: gente, não é possível, eu devo ter muito cara de pobre mesmo, porque eu entro numa loja, sei lá, para ver um carro, ninguém vem me atender. Tudo bem, que ainda tem a parte que ser mulher é muito difícil, porque entra uma mulher sozinha numa loja de carro, ninguém vai atender. Se entrar um homem ou um casal, vão, né? Mas eu falo: poxa, eu entro num lugar disposta a ver uma coisa, disposta a comprar uma coisa, e ninguém vem me dar atenção, do tipo: aquela ali não vai levar nada, entendeu? Então, assim, será que às vezes a gente acredita tanto que a gente não pode, que o outro percebe que a gente não pode? Claro. Vou dar um exemplo de um assaltante. Eles acham que é por um acaso que alguém é assaltado, gente? Não é, não. Por quê? Porque a pessoa, ela tem medo. E medo gera uma onda elétrica. Nós somos seres eletromagnéticos o tempo todo. Isso é física quântica. Isso é
é energia. O Einstein já falava que nós somos seres energéticos, né? Então, o que acontece? Se você tem lá na memória da infância uma situação que você vivenciou, um assalto, toda vez que vem um indivíduo mais ou menos parecido com aquele que você teve a experiência lá na infância, chega perto de você e você já vai meio que se esquivando, ele percebe. Ele não sabe por que ele percebe, mas ele percebe quem tem medo e quem não tem. Então, isso é para tudo. Talvez, Clau, uma vivência de uma infância de escassez, né? Onde o pai e a mãe passavam necessidade, onde um não merecimento, ou então alguma crença de falar assim, a gente não pode comprar isso para você. A gente não tem dinheiro. E isso tudo a gente carrega, por mais que hoje você tenha dinheiro para comprar, é como se o inconsciente está falando, ainda que seja dos ancestrais, a gente carrega essa informação, né? Até 4 gerações pela micro e até 8 pelo Bert Hellinger, da constelação familiar. Então, a coisa não é simples desse jeito. E o Psyche, ele trabalha também o transgeracional, tá? A gente não pergunta quantas gerações, se é de pai, se é de mãe, como a gente faz na micro, mas a gente sabe que tem equilíbrios que são sistêmicos, sim. Que está trabalhando crença lá de trás, de pai, mãe, vovó, bisavô, bisavó. E num determinado assunto, aquilo vai ser liberado para que você possa ser a sua melhor versão, ter uma vida abundante, porque nós somos seres de luz, gente. O universo é abundante, o planeta é abundante, né? Tanto que se não fosse, a gente já teria destruído ele há muito tempo. Mas tem para todo mundo. Claro, e aí existe a crença de cada um, né? Existe a crença daqueles que não conseguem, que estão morando na rua, que acham que... E tudo tá... É o universo de cada um, é a vivência de cada um. Ninguém, em sã consciência, gostaria de ter uma crença limitante. Mas a gente fica preso àquilo que a gente vivencia. Pode ser na barriga da mãe, pode ser no transgeracional, pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser na vida adulta. E quando a gente fica preso a alguma coisa no passado, a gente impede de evoluir no futuro, com a gente mesmo e com o outro. Então, a gente vai liberando essas camadas de cebola para que a gente possa ser feliz, ser mais feliz, ser capaz de fazer as coisas sem tanto obstáculo, tanta limitação, tanta procrastinação, tanta autolimitação, autolimitante, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não dou conta, eu não sou capaz. Eu já trabalhei crença que a pessoa achava que ela era burra, gente. Porque a mãe falava isso para ela quando ela era criança e ela acreditou. Olha só que tristeza, né? E hoje a gente vai conseguindo as coisas. Então, depois que a gente trabalha no inconsciente, a gente traz para o consciente. É importante para você. Como você vai verificar se o Psyche fez diferença na sua vida? E aí a pessoa tem que responder. Eu vou ver se o Psyche fez diferença na minha vida a hora que eu conseguir fazer isso. Ótimo! Porque sempre tem uma ação envolvida, né? As crenças limitantes, elas nos limitam de agir. Então, a gente precisa liberar, a gente liberando, sendo fácil e divertido liberar essas crenças, a gente vai conseguir agir. A gente vai conseguir executar alguma coisa que a gente não conseguia executar. Não importa o quê. Ou ser próspero, atraindo os clientes com mais segurança, porque é isso que a gente passa quando a gente acredita na gente mesmo, mais segurança. Então, quando você não acredita em você mesmo, é fácil, o corpo fala. Então, às vezes, eu olhando para a pessoa, eu sei que crença que ela pode ter. Porque quando a pessoa vai numa entrevista de emprego e já vai com uma postura assim,
e já vai olhando para baixo, fica no celular assim, quem vai contratar uma pessoa assim? Ela quer uma pessoa dinâmica, ativa, que resolve problema. Qual é a postura de uma pessoa que resolve problema? É uma postura de, ó, daqui que eu encaro, daqui que eu resolvo, daqui que eu tô a fim de trabalhar. Eu estou disposta a trabalhar. Então, a gente entrega esses sinais de algum jeito, né? E as outras pessoas leem esses sinais, sim. Quer seja uma vendedora de loja, quer seja nosso chefe. Por que um tem aumento e o outro não tem? Às vezes o que tem aumento é menos competente do que o que não recebeu. E aí você vai achar que é uma injustiça. Eu tô só me controlando o tempo, tá? Então... Mas a gente, daqui a pouco a gente não precisa ser tão rígido, mas se tiver pergunta, a gente vai responder até a hora que a gente achar que já sanou. Alguma pergunta mais, gente? Alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo entendeu o teste muscular, vai fazer, vai perguntar se refrigerante faz bem para a saúde ou não. Mega Sena. Mega Sena não responde. Pode esquecer. Não responde. Não é para isso, gente. É importante, Adriane, falar isso brincando, mas não é para isso, tá? A Érica pergunta, um tratamento precisa de quantas sessões em média? Então, Érica, é uma sessão por tema. Se aquele tema não for resolvido, é porque está embutido outras crenças ali. Geralmente, eu faço uma sessão e espero um pouco. As sessões que eu faço, geralmente, elas são intercaladas. Quando eu olho para você e a gente decide juntas na anamnese que tem 3 ou 4 temas para a gente trabalhar, aí a gente vai marcar 3 ou 4 sessões, tá? Mas aquele tema, a gente precisa de um tempo para saber se ele resolveu ou não. Por exemplo, no meu curso de Psyche, a gente tratou um amigo meu, um amigo do curso, fisioterapeuta, que o problema dele é que ele tinha pânico de rato. E aí, na verdade, o pânico saiu, que na verdade ele não tinha tanto pânico de rato, ele tinha vergonha de ter medo do rato, né? Porque era homem, a mulher dele que matava o rato quando aparecia, enfim. E aí foi tratado. 3, 4 meses depois, ele no intervalo disse pra gente, quando eu matar um rato, eu vou mostrar a prova para vocês no grupo. A gente falou, tá bom. E 3, 4 meses depois, lá vem a foto dele segurando assim, machão, com o rato pendurado morto. E aqui está a prova que o Psyche funciona. Então, demora um pouco. Tá? E aí, depende da crença. Por exemplo, eu fiz uma crença uma vez para vender minha casa. Só que a casa não é só minha. Entendem? A casa é do meu marido também. É da minha filha também. Tem outras coisas envolvidas. E quando existem outras pessoas com outros campos envolvidos, ou você trata todo mundo, ou não vai dar certo. Porque só eu me tratando não dá certo. Então, depende do quê? As crenças individuais a gente consegue, se for um tema, uma sessão. Entendeu, Érica? Alguma outra pergunta? Um tema que foi bem interessante ultimamente, que a gente está conversando bastante em rede social, é abuso, né? Muita gente sofre de abuso. Abuso emocional, abuso sexual, abuso físico. E aí, eu já tratei uma pessoa, uma moça, que ela foi estuprada pelo namorado. Valéria, como é isso? Então, ela estava namorando o moço há 2 meses, mais ou menos, e ela percebia que toda vez que ele bebia, ele ficava esquisito, ficava estranho, ficava mais violento. E um dia, ele bebeu e eles brigaram, discutiram, e ela foi dormir. E quando ela acordou, ele estava em cima dela. E ela não queria, e ela lutou fisicamente com ele, não conseguiu sair.
e ela ficou cheia de mancha roxa. Teve o ato sexual sem camisinha, coisa que ela não fazia, ou seja, ela foi estuprada pelo namorado, né? E aí ela chegou até mim com essa história, e aí a primeira coisa que eu perguntei, tem histórico de abuso na família? E ela falou, tem. Eu falei, então tá, a gente vai tratar essa crença, porque tem história, você deve ter uma memória aí, que não é sua, mas tá aí, para você atrair uma pessoa inconscientemente, é muito importante, ninguém faz isso porque quer, gente. A gente tem e não sabe. E a gente tratou, e a crença que foi deu para ela eu sou merecedora de um amor puro e verdadeiro. Passou um tempo, eu fiquei conversando com ela durante algumas semanas para saber acompanhar como ela estava no processo. E ela ficou bem. Tinha um outro terapeuta de fora, ela era de fora de São Paulo, que acompanhava ela e eu fui conversando com ele. E ficou super bem. E 6 meses depois que ela fez o Psyche comigo, ela me mandou uma mensagem e uma foto dizendo que ela estava fazendo um casamento simbólico com um rapaz que ela havia conhecido fazia 3 meses e que dentro da história dela de 35 anos que ela tinha, foi o primeiro relacionamento que ela teve que não foi abusivo, de alguma forma. Era puro e verdadeiro. Não tinha aquela coisa de ter trocas, eu só faço isso se você fizer aquilo. E era sempre uma questão meio complicada para ela. E hoje ela está casada com esse cara ainda. Mandou a foto, eu fiquei muito feliz. E tá feliz. E realmente ela falou, Val, quando eu saí da sessão, eu não entendi nada, primeiro, né? Do que você falou. Não achei que fosse fazer nenhuma diferença na minha vida isso. E foi ao longo do tempo que eu fui sentindo que realmente algo tinha mudado. E eu atraí uma pessoa para mim que realmente está me fazendo feliz, gosta de mim como eu sou, não quer que eu faça ou seja nada diferente do que eu sou hoje. Então, é nesse sentido que o Psyche trabalha e eu sou muito feliz em trabalhar com ele. Posso dizer que é muito gratificante receber esse tipo de resposta, respaldo, que nem o da Marina, que nem o da Dani, que a gente trabalhou no Psyche também, foi lindo no caso dela, porque a gente realmente pode melhorar a vida das pessoas, né? Então é isso. Mais alguma dúvida, alguma observação? Eu gosto de falar. A Marina a Érica agradeceu por entender, muito obrigada. A Marina está falando, eu também fico muito feliz que você trabalha com isso. Né? Que bom, Má. A gente tinha, nas redes sociais, é muito difícil a gente explicar com detalhes o que são as terapias integrativas, não só o Psyche, mas como a microfisioterapia, a leitura biológica, que vem das leis da nova medicina germânica do Dr. Hammer. Então, esses bate-papos eu resolvi fazer porque, na verdade, é muito difícil eu explicar onde eles mudam, como eles mudam a vida das pessoas, né? O que a gente trabalha, o que a gente pode trabalhar também. Mas tudo tá ligado, tudo é tudo, todos somos um, tudo é tudo. Então, uma crença de escassez, ela pode dar, por exemplo, uma dor muscular. Por que não? Eu não sou competente, eu não sou capaz, eu não me sinto capaz em fazer alguma coisa, eu não me sinto capaz em ter alguma coisa que eu gostaria. Na impotência meso-novo. Então, a gente permeia todos esses conhecimentos para entender aonde a pessoa está, né? Porque ela não ter dinheiro pode ser que ela está numa incapacidade. E isso dá dor muscular, sim. Que bom, Érica, que você amou a técnica. E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo.
gostaria de convidá-las, a gente vai começar a fazer mais bate-papos desses, ou lives, enfim, para que a gente possa permear esse inconsciente, permear onde a gente chega nesse inconsciente, qual é o que a gente pode tratar, entender mais da gente mesmo, entrar mais a fundo nesse autoconhecimento, que eu acho que é a coisa mais rica que a gente pode fazer por nós mesmos, né? É se conhecer. Conhecer da onde a gente vem, o que a gente tem de crença, o que a gente pode melhorar na nossa vida, identificar aquilo que não está bom e tentar melhorar da melhor forma possível. E eu queria aproveitar para pedir uma parceria de vocês, porque a gente tem produzido bastante conteúdo para o LinkedIn, para o Instagram, e é importante ter o feedback de vocês acompanhando. A gente tem conversado bastante, feito perguntas, enquetes, então o feedback de vocês é importante. É sempre uma dúvida em quanto a gente aprofunda na rede social, por isso que a gente decidiu fazer a roda de conversa em vez de fazer a live no Instagram, para que a gente pudesse ter essa interação com vocês perguntando, com vocês falando. Eu acho que tem uma troca maior. A gente gravou esse vídeo, então eu preciso primeiro que vocês nos autorizem a fazer essa divulgação, porque a gente queria subir esse vídeo no YouTube do Instituto Soma. Então, depois a gente pode até falar com cada um de vocês. No privado, sim. No privado, para que vocês autorizem. Obrigada, Érica. Porque como a gente tem depoimento aí, né? A Marina dá um depoimento, enfim, é importante que as pessoas Obrigada, Cláudia, autorizem para que outras possam assistir. Então, a gente tem a autorização de todo mundo, a gente vai postar. E aí eu convido vocês a compartilharem com... Precisa editar a parte do sogro. O sogro não vai ver, Má, fica tranquila. E aí vocês podem compartilhar também, porque eu acho que a gente vai tentar fazer algumas edições, principalmente daquele trecho que mostra como faz, que eu acho importante. Tá? Então, é só para a gente poder contar. A ideia aqui é construir uma comunidade de troca, etc. Então, precisa ser legal para todo mundo, né? E eu gosto muito de dar conteúdo e dar coisas, gente. Então, assim, se vocês quiserem, me perguntem, peçam minha ajuda. A gente gosta de dar conteúdo toda semana. Então, tem lá o EFT, tem exercício de respiração, tem um monte de coisa. Se vocês tiverem alguma ideia, quiserem saber alguma coisa, vai lá e pede que eu faça um vídeo e ponho nas redes sociais, porque a gente faz uma equipe do bem aí, uma comunidade onde um pode ajudar o outro, né? A Rosa está falando maravilhoso para o nosso conhecimento e andamento ao longo da vida. É muito bom. Eu sou suspeita para falar, Rosa, porque realmente a gente pode ser melhor, né? A gente tem tanta crença limitante que a gente nem conhece. Que nem a Má falou, eu me amo e eu me odeio. Deu as duas, né? Então deu um equilíbrio que as duas estavam fortes. Isso quer dizer que ela tem incongruência no inconsciente. Como que alguém pode se amar e se odiar? Não tem como. Mas o burnout é isso, uma perturbação mental, emocional, física, que vai fazendo com que a gente fique perdida, desnorteada. E aí eu queria só comparar, porque a gente começou falando e a gente falou disso já tarde, da compulsão. Eu queria só contar, porque a gente falou só de Psyche, mas eu vim falar para a Valéria, parar de comer, estou com crise compulsiva nessa pandemia, e ela está acontecendo à noite, quando todo mundo vai dormir. E a gente começou no Psyche, foi para parar na micro, e a gente tratou, na verdade, um problema que eu estava tendo para dormir, que era o gatilho para eu comer. Então, faz 2 semanas, né? Aí eu voltei, que eu falei, dá para você tirar o sono agora? Eu tenho sono o tempo inteiro. Eu tenho ido dormir às 10h30 da noite, acordar às 8 da manhã, às 7h30, se deixar. Então, não tinha nada a ver com a compulsão. Não era nem o Psyche, a gente foi parar na micro. Foi um dia que eu sentei aquela, por que a gente vai tratar de plano? Não sei, descobre. E foi exatamente isso. Você vê que a Adriane é o meu desafio, né?
não é muito fácil tratar a Adriana, que ela não sabe, ela quer que eu saiba o que ela quer tratar. Mas, enfim, eu permeio todas essas terapias, né? Às vezes a pessoa vem para o Psyche e se eu acho que faz sentido eu fazer uma micro também, eu não vou deixar a pessoa sair daqui sem pelo menos um equilíbrio da microfisioterapia, porque elas se permeiam, elas se complementam. Aliado a isso, eu uso bastante informação, porque o campo da leitura biológica é informação, é informativo, são palavras biológicas. Então, tudo isso é junto e misturado. Claro que se a pessoa vier para uma sessão de Psyche, é a prioridade que eu vou fazer. Mas, geralmente, a pessoa vem para uma sessão de terapia integrativa, né? E aí a gente elege juntos o que a gente vai fazer. Quais são os temas que a gente vai tratar naquela sessão e é feita nesse sentido. Tá bom, gente? É muito bom ver a carinha de vocês. É muito melhor do que fazer live. Porque eu vejo gente, né? Na live a gente fica sozinha lá falando, não sei para quem. É muito triste isso. Então, eu adorei a sala do Zoom. Quero agradecer imensamente a participação de vocês essa noite. Gratidão. Se tiverem dúvidas, compartilhem comigo para eu poder responder. Se quiserem um comentário, mesmo que seja crítica, pode vir desde que seja construtiva. Eu vou gostar do mesmo jeito, aceito tudo. E a gente vai se vendo nos canais das redes sociais e a gente vai conversando aí. Se vocês se interessarem, venham falar comigo. Tá bom? Todo mundo saiu mais próximo. Eu quero agradecer. Todo mundo. Não, então. Um dos equilíbrios, é importante falar, a gente só testou. Então, um dos equilíbrios que vocês podem fazer e testar de novo, que pode dar certo, é o equilíbrio do cérebro integral, tá? Então, esse é um dos equilíbrios que a gente pode, é o mais fácil para a gente fazer, não dá para eu ensinar o curso, eu não posso ensinar o curso, isso tem patente americana, só tem uma brasileira que mora nos Estados Unidos que vem dar o curso aqui no Brasil, mas para o dinheiro, façam o equilíbrio. Vou ensinar antes de ir embora. Equilíbrio do cérebro integral da seguinte forma. Mão direita em cima da esquerda, pé direito em cima do esquerdo. Fica lá. Faz uma crença apoiadora, ou seja, é fácil e divertido para mim ganhar muito dinheiro, por exemplo. Façam a crença que vocês quiserem. Depois, vocês troquem. Primeiro a mão. Fica repetindo a crença mais um pouquinho, depois troca o pé, fica repetindo mais um pouquinho, depois troca a mão aqui. Então, vocês vão fazer os dois lados dos pés com os dois lados das mãos. Mas não troca simultâneo? Não, troca um, depois troca o outro. Vocês vão fazer 4 posturas para se certificar e depois vocês me contem. Se der forte, resolveu. Se não der, aí a gente vai ter que trabalhar coisas mais profundas, se vocês quiserem. Aí vocês marcam. Ok? Então, gente, uma ótima noite para vocês. Muito obrigada pela presença. Que a noite de vocês seja iluminada e que seja fácil e divertido vocês serem prósperas, abundantes, saudáveis e felizes. Ok? Muito obrigada. Obrigada à minha equipe maravilhosa aqui de fundo, a Marta e a Adri pela participação. E agora a Red por me emprestar a sala aqui. E um beijo grande no coração de vocês. Um beijo. Boa noite.